nosso querido João Pedro, além do Sanatório Sírio, quem não lembra do João Pedro, além do Sanatório Sírio, da Santa Casa, né? E então dá o nome ao prédio. E no ano de 2013 ou 2014, se não me engano, esse prédio foi tombado pelo patrimônio histórico. Então hoje ele é tombado como patrimônio histórico de Campos do Jordão. Campos do Jordão tem 12 prédios tombados. Um deles, e um dos mais importantes, é esse espaço cultural doutoral. E esta sala, onde nós estamos, tem o nome de Sala Cine Glória. Então, o nome Cine Glória continua sendo mantido na nossa cidade, apesar do conjunto todo chamar-se Espaço Cultural Doutoral. Na parte de cima tem o Memorial do Cinema. Memorial do Cine Glória, inclusive. Quem quiser conhecer como é que é isso, né, Júlio? Tem os dois projetores, tem as bombonieres, a caixa registradora, da época do Cine Glória. Garanto que muitos aqui, o casamento de muito pai e mãe aqui começou aqui no Cine Glória. Com certeza. Então, assim, é uma alegria para mim estar aqui nessa noite estiva, né, de sábado, para apresentar e conversar um pouquinho com esse eminente jornalista que é o João Pedro Ribeiro Pena. E antes de começar a conversar com o João, eu queria citar a importância de várias pessoas que estão aqui. Todos são muito importantes, familiares de João Pedro, claro, mas a gente está recebendo hoje a visita da presidente da Academia de Letras, que está atrás da igreja, Adriana Harder, está lá, ela é presidente da Academia de Letras de Campos do Jordão. Foi professora de interação também, Adriana? Não, não foi. Dora Lígia. Está concorrente. Do lado da Adriana está o Neide da Silva, que é membro da Academia Jovem de Letras de Campos do Jordão e já tem um livro que é O Silêncio da Névoa Branca e está preparando já o seu segundo livro. O David tem um trabalho bastante interessante aqui que une poesia, natureza, etc. Aqui tem o empresário Aref Farkuf, que é o proprietário do Hotel Torima, contribuiu para a pesquisa feita pelo João Pedro, faz parte do Conselho Municipal de Turismo e também do Conselho Municipal de Políticas Culturais. Então, obrigado, viu, Aref, pela sua presença aqui hoje. Eu agradeço o convite. Bom, no começo deste ano, a Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Valorização da Cultura, lançou um edital no valor de R$30 mil para a publicação de obras históricas, obras que versassem sobre a necessidade da manutenção, preservação e valorização da história da nossa cidade. E me lembro que, antes disso, no ano passado, eu recebi a visita do João. O João estava concluindo o curso de jornalismo na Unidal e ele estava fazendo um trabalho sobre os hotéis pioneiros de Campos do Jordão. Ele contou das dificuldades, fez bastante pesquisa no seio da Secretaria da Cultura também, me contou dos detalhes do projeto, me entrevistou, conversamos bastante, indiquei algumas pessoas com quem ele pudesse falar também. Ele passou boas tardes lá na sede da Secretaria de Valorização da Cultura e, enfim, o João foi tocar o projeto dele, o TCC dele, terminou o curso e quando a Prefeitura abriu o edital para a publicação das obras, eu lembrei do João e liguei para ele. Falei, João, aquele teu trabalho, tem interesse em publicar? Ele falou, tem. Ele falou, a Prefeitura vai soltar um edital para a publicação de obras históricas e o teu trabalho é uma obra histórica. E aí, enfim, moral, o resultado da história, resumo da história, está aqui o livro pronto. O livro que foi publicado pela editora, pela Coletivo Editorial de Pindamonhangaba. Esse livro tem uma tiragem de 1000 exemplares, e parte, que é importante ressaltar, é o seguinte: a Prefeitura investiu no livro do João R$10 mil. Foi o que a Prefeitura gastou para publicar esse livro aqui. Me ajuda, professor, dos 10 mil, você fez 1000 exemplares. Desses 1000 exemplares, 200 ficam no acervo da Prefeitura. Então vai para as escolas, vai para as secretarias, vai para a Câmara, e 800 são direito autoral do João. Que parte da venda dessa obra, isso aqui é o legal, parte da venda dessa obra vai ser revertido para o Fundo Municipal de Cultura. Então, ou seja, é um dinheiro que a Prefeitura investe, mas que volta para os cofres públicos para novos projetos futuros. Então, essa foi a alternativa que a Prefeitura, na gestão do prefeito Marcelo, criou para fomentar a obra de novos autores, prestigiar a cultura
local, prestigiar a memória local, continuar contando a história da cidade, dar visibilidade ao trabalho de gente como João Pedro, por exemplo, e fazer com que a nossa história continue sendo contada. E a obra do João foi selecionada porque é uma obra de qualidade, fruto de um trabalho de pesquisa profundo, detalhado, minucioso, e o resultado é esse que vocês vão ler. Além do João, foram contemplados outros 2 autores. Primeiro, Edmundo Ferreira da Rocha, que todo mundo aqui conhece, não preciso falar do Edmundo. Edmundo esteve aqui, na semana que passou, lançando o seu livro sobre o Campos do Jordão e Castelo de Paiva. E na terça-feira, na próxima terça-feira, dia 6, às 19 horas, a Adriana Harger, que está ali, vai lançar um livro infantil, gente, que é barato, chama Camba, o Protetor da Gruta. Então é uma história infantil, como eu disse, com ilustrações maravilhosas da artista plástica Mônica Belga, em que ela vai contar a lenda da Gruta dos Crioulos. Então é um livro lindo, muito bem ilustrado, muito bonito. O lançamento vai ser terça-feira, às 19 horas, aqui no Espaço Cultural. Não esquecer do lançamento do Maurício de Souza. O Maurício de Souza Lino foi também um projeto, mas aí ele não é do edital. Ele foi contemplado por conta de uma emenda do vereador Leandro César sobre o Festival da Viola. O lançamento foi anteontem, foi aqui no Espaço Cultural também. Então, assim, só para dizer que, no que se refere à preservação da história, da memória e da cultura da nossa cidade, a gente está andando. E prova disso é o lançamento que o João está fazendo aqui hoje. Então, depois dessa longa introdução, eu queria cumprimentar o João Pedro, parabenizar pela obra e dizer que para nós da Prefeitura, para nós da Secretaria de Valorização da Cultura, na gestão do prefeito Marcelo Padovan, João, é uma grande alegria para a gente poder viabilizar que esta obra venha a público e seja tornada de conhecimento público de todos aqueles que gostam e têm admiração pela história de Campos do Jordão. Parabéns a você. Muito obrigado, Vinícius. Para mim é uma grande alegria estar aqui, invertendo, o trabalho, o nosso trabalho, principalmente para a cultura de Campos do Jordão, que é a verdadeira estrela de todo esse nosso processo. Então, eu queria agradecer também à Secretaria de Valorização da Cultura, à Prefeitura Municipal, a todos que auxiliaram na produção desse livro e também agradecer a todos que estão aqui. Para mim é uma alegria muito grande ver todo mundo aqui para a gente conversar um pouquinho sobre o nosso livro. Eu vou te fazer algumas perguntas, depois eu vou abrir para que o público possa perguntar também para você. Queria que você começasse falando do que te levou, ainda lá na faculdade, pensando no teu trabalho de conclusão de curso, o que é que te levou a escolher o tema Hotéis Tradicionais de Campos do Jordão? Essa é uma história um pouco curiosa, porque, bom, para quem está e para quem não está familiarizado, no final de cada faculdade a gente produz um trabalho de conclusão de curso, chama TCC. Na maioria dos casos, ele é uma monografia. Mas na faculdade de jornalismo a gente pode produzir algo que na Unital a gente chama de TG, que é o trabalho de graduação. Então, cada vez que eu estiver falando TG, eu estou me referindo ao trabalho que eu fiz na faculdade. E nesse trabalho a gente pode produzir tanto uma monografia, que é a parte técnica, que é a parte científica desse trabalho, ela tem que ter uma fundamentação, mas a gente também produz um produto que, posteriormente, pode ser publicado, pode vir a ser um produto mercadológico. Até o segundo ano, mais ou menos, da faculdade, eu tinha uma ideia de fazer uma monografia sobre um tema completamente diferente dos hotéis de Campos do Jordão. E na época eu fazia estágio em Taubaté. E a minha chefe, a editora-chefe, a Tânia Vinhas, ela conversando, isso foi em 2020, foi no ano da pandemia, no primeiro ano da pandemia. Eu estava conversando com ela e ela estava comentando que veio aqui em Campos do Jordão e passou no Mont Blanc. E daí ela começou a falar que, puxa, eu passei lá e todo mundo, é um hotel famoso, todo mundo comenta, que é um hotel mal assombrado. Você ainda tem, você está com a ideia fechada do TG, né? Eu falei, então, eu estou com a ideia fechada, mas eu estou recebendo propostas também. Ela falou, você poderia trabalhar a história do Mont Blanc, porque ele fechou, porque ele está lá até hoje fechado ali em Campos. E daí eu levei essa ideia para minha professora
não era minha orientadora, mas era coordenadora de projetos, que era a professora que guiava todo esse projeto de TG. E ela falou, o Mont Blanc é uma ideia interessante, mas é uma ideia um pouco difícil, porque já é um hotel fechado, talvez você não encontre tantas referências, tantas informações, mas você pode fazer uma websérie documental contando a história dos principais hotéis de Campos do Jordão, porque é, afinal de contas, uma cidade muito turística, uma cidade muito rica em cultura, em história, então você pode contar a história desses hotéis dando um pouco daquele, digamos, tempero que o jornalista pode dar. E daí eu falei, websérie documental é uma série que você pode produzir e colocar na internet somente em vídeo. Mas daí eu pensei, websérie, trabalhar só com vídeo, eu posso trabalhar com outros formatos, né? Eu posso escrever mais, ao invés de produzir tanto vídeo, porque assim eu não vou ter tanto trabalho. E eu estava redondamente enganado, porque os vídeos que eu produzi deram trabalho, lógico, mas o texto em si, desse livro, enquanto ele foi produzido, teve que ser muito trabalhado, né? Não só em termos de pesquisa, mas também em termos de estilo, né? Então, e a partir disso, a partir desse acompanhamento que os professores deram, né? Eu pude escolher daí meu orientador, e a partir de tudo isso eu pude, em 2021, já no ano passado, começar a produzir o trabalho inteiro já a partir de março, abril mais ou menos. João, como é que foi o trabalho de pesquisa? Onde é que você foi buscar as suas fontes para iniciar a elaboração do trabalho? Bom, as primeiras fontes foram as referências daqui, históricas, né, de Campos do Jordão, nomeadamente você e o Edmundo. O Edmundo, conversei bastante com ele numa entrevista não gravada, numa tarde de maio, junho do ano passado, e a gente conversou bastante sobre a história de Campos do Jordão. Eu não quis focar só na história dos hotéis. Eu comecei, tanto que o primeiro capítulo fala só de Campos, de toda a contextualização, de como Campos teve esse atrativo turístico, de como ele se formou, de como a cidade se formou. Então, a primeira coisa foram as referências históricas. E também na hemeroteca aqui da Biblioteca Municipal, então eu busquei bastante jornal, bastante livros, né? Então foi na internet também, o seu Edmundo tem um site que tem um mar imenso de informações sobre a história de Campos do Jordão, e o início da apuração foi a partir das referências históricas daqui da cidade. Depois disso foram os hotéis. Primeiramente eu fui no Hotel Toriba, fui muito bem recebido lá, pude produzir todas as fotos que estão aqui no livro, não as fotos históricas, porque não deu para viajar no tempo, né? Mas lá eu pude fazer a apuração em loco e também no Orotur, e onde também fui muito bem recebido, pude conversar com o dono do Orotur também. E infelizmente eu não pude estar em loco no Grande Hotel e no Vila Inglesa. Apesar da insistência, eu não pude estar lá para poder fazer a apuração. Mas essa que foi uma das partes mais interessantes do TG, porque isso a gente, na faculdade, tinha que terminar ele até novembro. E eu tive a negativa desses hotéis em setembro, mais ou menos. Então eu tinha uns 2 meses para produzir as 2 reportagens. Eu estava com um espaço de tempo curtíssimo. Então, foi uma oportunidade de eu dar uma visão mais jordanense da história. Então, algumas das pessoas que eu entrevistei para esses 2 capítulos foram pessoas que puderam contar a história desses hotéis com uma visão totalmente jordanense. Essa foi a oportunidade que esse livro me deu. Não só de contar, porque antes da gente produzir, nós fazemos uma pesquisa sobre produtos similares que já existem no mercado. E eu senti que muitos dos produtos que já estavam no mercado eram recheados de informações muito boas, mas eles ainda tinham uma visão bastante turística
não exatamente um local da história desses hotéis. Não só dos hotéis, mas de campos também. Então, esse foi o mote, né? Que eu pude dar para o livro. Então, eu entrevistei um ex-funcionário do Vila Inglesa, entrevistei uma ex-funcionária do Grande Hotel que trabalhou lá nos anos 50, então ela acompanhou uma parte muito interessante da história do Grande Hotel, e foi essa basicamente a apuração. Foi bastante corrido porque o espaço de produção dele foi muito curto, deu para fazer bastante coisa, fazer bastante apuração, e poder escrever também foi um desafio, mas foi muito interessante. Claro que eu queria que a apuração tivesse sido mais longa, porque eu poderia ter escrito muito mais. Por graça de Deus, deu para encontrar muito mais informações do que estão aqui no livro, mas lógico que deu para apurar, e o que a gente tem certeza de que é verdade, que dá para publicar, está aqui. Então, foi essa mais ou menos a produção, a apuração do livro em si. Eu queria anunciar e agradecer aqui, João, a presença do nosso prefeito Marcelo Padovan, que acabou de chegar e está ali prestigiando. Obrigado pela presença, prefeito. Muito obrigado pela presença, prefeito. Você diria, João, que essas, a gente já tem mais duas perguntas só, você diria que essas duas essa foi a sua maior dificuldade na elaboração da pesquisa? Chegou a te causar surpresa essa negativa dos hotéis em te receber? E outra, além de ser uma surpresa, essa teria sido a maior dificuldade na elaboração da pesquisa? Essa foi a maior surpresa, mas não foi a maior dificuldade. Eu creio que a apuração em si pelo menos para mim, né, falando como jornalista, é um processo bastante difícil, né, um processo de correr atrás da informação. Muitas vezes você tem que se locomover em pessoa para os lugares, para as pessoas, e muitas vezes a gente recebe algumas negativas, e isso faz parte da profissão, e eu creio que para mim isso é a parte mais difícil. Mas essas negativas me causaram bastante surpresa. Eu creio que foi realmente uma pena, porque isso teria dado para o livro um aporte muito grande, mas também foi uma grande oportunidade de eu poder dar uma outra visão na história desses hotéis e tratar a história deles de uma maneira diferente. Então vamos enfatizar os locais onde você foi muito bem recebido, Toriba e o nosso Horti Hotel. Você falou que você, de repente, se viu obrigado a dar para a narrativa, uma narrativa mais jornalista, talvez o termo não seja esse, menos jornalística e menos neutra e mais jornalista, vamos chamar assim, isso. Mas o livro começa na página 17, eu queria só chamar a atenção de quem comprou o livro, porque ele começa de uma maneira até poética. Olha como ele começa o livro. Quem começa a ler o livro assim, não diz que é um livro histórico, porque ele começa assim, na página 17 ele vai falar, tem uma foto, né, que ele tirou ali, e aí ele vai: o ônibus segue seu trajeto pela estrada sinuosa. À sua frente, uma serra aparece imponente, alta, majestosa, com uma pequena linha cinza, por onde carros e caminhões sobem e descem. Aos poucos, a vegetação muda e o aspecto úmido do vale fica para trás. Árvores finas, com galhos curvados e esferas verdes nas extremidades, começam a pintar o quadro serrano. Enquanto o ônibus começa a atravessar e subir o elevado monte, uma janela entreaberta substitui o ar abafado. Qualquer braço desprevenido fica arrepiado com o vento fresco. Os passageiros começam a se agasalhar. De um ponto, o vale parece longínquo, baixo, uma marca cinza no meio da planície distante. O livro é de jornalista, mas a introdução é de poeta. Isso também foi uma oportunidade que eu pude usar para fazer essa reportagem multimídia, porque eu sempre tive uma atração muito grande pelo estilo literário e pelo jornalismo literário, né? Então eu acredito que se eu fizesse um modelo de reportagem mais clássico, mais tradicional que a gente conhece, talvez essa história não se encaixaria tão bem com os elementos que eu pude encontrar. E esse
sinceramente, foi um dos maiores prazeres que eu tive na produção desse livro. Poder trabalhar com essa linguagem foi uma coisa extremamente prazerosa e foi uma das minhas grandes alegrias nessa produção. Quem quer fazer pergunta para o João, fazer alguma observação, comentário? Vai lá. Aquele menino está numa euforia. Vem aqui, você. Vem cá. Ó, fica aqui do meu lado para que você fale no microfone. Fala o seu nome, faz a pergunta ou a observação. Isso, senta aqui, pronto. Toma em casa. Vai. Eu sou Joaquim Nery e eu quero perguntar um negócio. Das fotos que você achou, onde foi exatamente? Algumas das fotos foi eu mesmo que tirei. Eu pude, por exemplo, no Turiba, no Orotur, eu fui lá e produzi as fotos. E outras fotos foram principalmente do arquivo do Edmundo. O seu Edmundo ele tem um arquivo também muito grande, muito rico de fotos históricas daqui de Campos do Jordão. Então, eu pedi autorização para ele, pedi autorização para o Maurício, que também esteve aqui esses dias, eles me deram autorização. Para o Dr. Edson também, ele deu fotos muito interessantes, que é da visita da seleção brasileira aqui em Campos do Jordão, antes da Copa de 62. Então, imaginem só, a seleção brasileira está hoje lá jogando no Catar, na plena Copa do Mundo, né? E naquela época a seleção campeã, que na época foi bicampeã, pôde estar aqui em Campos do Jordão para poder treinar para a Copa do Mundo, que seria no Chile. Então, se hospedaram no hotel Vila. Que foi no Vila Inglesa. Inclusive, uma das fotos aqui na página 61, tem uma foto deles aqui na frente do Campo da Bernécia, com o espaço cultural, na época Cine Glória, né? Na época ainda se chamava Cine Glória, no fundo. Então, isso aqui, gente, eu quis poder fazer uma obra essencialmente jornalística justamente por causa disso. Mas as fotos foram cedidas e isso foi parte também do processo de pesquisa. Mas todo mundo também deu uma ajuda para eu poder colocar as fotos aqui no livro. Está satisfeito? Quer perguntar mais alguma coisa? Então, Qual foi a parte que você mais gostou? A parte que eu mais gostei foi escrever o livro, foi muito bom, e ver a alegria das pessoas quando elas foram entrevistadas, principalmente as pessoas daqui de Campos do Jordão. No processo jornalístico, né, a gente sente que muitas pessoas, quando têm a oportunidade de dar uma declaração, principalmente num livro histórico, se sentem muito gratas por estar falando, por estar contribuindo, e acho que uma das pessoas que mais me tocaram, assim, em termos de gratidão, de poder estar contribuindo com o trabalho, foi a Dona Isolina. Ela mora ali perto do Portal, e foi ela que trabalhou no Grande Hotel entre 55 e 1960, se não estou enganado. E a gente conversou bastante, ela falou bastante, deu bastante material, mas a gratidão dela é uma coisa que ainda me chama muita atenção, me comove muito, me alegra muito de ter dado essa oportunidade para ela falar, né, da contribuição dela para a cidade. pessoal, a palavra continua aberta para quem quiser fazer perguntas pela ordem dele. Já passa a palavra para você. Por favor, se você puder vir aqui fazer a pergunta e se identificar. Meu nome é Vitor Hugo e, dando uma lida no livro, eu achei interessante porque eu não sou de televisão, não nasci aqui no Vale do Paraíba, embora eu viva hoje. E quando eu vim para Campos do Jordão pela primeira vez, eu vi muita placa de fundir. E eu vi que tem uma influência que não é literalmente uma coisa da cidade, né? Tem uma influência dos migrantes. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque eu achei muito interessante. Com o olhar de fora, eu achei muito interessante. Obrigado. Muito obrigado. O fundir, para mim, é também, para mim não, né? Eu não sou muito de comer fundir, mas deu para ver que na história da cidade, esse foi um dos grandes elementos que os hotéis puderam dar de aporte para a cultura jordanense. Ele veio pelo seu yurt. Muita gente, eu percebi na apuração da história do turismo, que muita gente se lembra do seu yurt. Inclusive meu pai, que trabalhou lá por algum tempo, se lembra do seu yurt
inclusive perdendo óculos, né? E isso, para mim, né, o fundi é um símbolo. Ele começou de improviso, né? Então, os hóspedes que saíam no final de semana, faziam um check-out, eles deixavam o hotel bastante vazio e o Sr. Ruth, que era o gerente da época, não acreditava que compensava abrir o restaurante para alguns poucos hóspedes que estavam lá. Então, e ele, sendo suíço, quis trazer essa tradição, por acaso, de fazer um fundi, que é um prato que era fácil de fazer, né, naquela ocasião. E aquilo foi se popularizando, tanto que até hoje o Turiba continua sendo uma referência para o fundi da cidade, uma referência histórica, e isso também é um símbolo de como a cultura desses hotéis pôde refletir na cultura da cidade, né? Na época que isso começou, o campus já tinha uma vocação turística, mas isso, com o passar do tempo, foi crescendo ainda mais, né? Então, o fundi acaba sendo esse símbolo, né, da influência dos hotéis aqui na cidade. Tem algumas pessoas já querendo pegar o autógrafo, algumas já estão com outros compromissos também, então eu vou passar a palavra para o David, que vai fazer uma pergunta, e aí em seguida a gente encerra, tudo bem? Alguém tem mais alguma pergunta para fazer? Não? Posso passar para o David então, e aí na sequência o João Pedro volta a assinar os livros aqui. David, por favor. Eu vou fazer daqui mesmo. Eu dei uma lida aqui também. Eu gostaria de perguntar se, além das referências que você buscou para pegar as fontes desse seu trabalho, teve algumas outras referências que você usou, tipo de inspiração ou de influência para realizar esse trabalho, além das fontes, e como que isso influenciou também? Referências mais literárias? Sim, também. Em relação ao estilo do trabalho, tem alguns livros que me influenciaram bastante, principalmente no estilo. Que eu consigo lembrar são 3. 1984, de George Orwell, Nada a Invejar, de uma jornalista americana que se chama Barbara Demick, que conta a história de norte-coreanos que fugiram da Coreia do Norte e foram para a China. Eles relatam as histórias, são pessoas sempre da mesma cidade. É um livro fantástico, uma fonte de inspiração muito grande para mim nesse livro. E também um livro um pouco diferente, mas O Morro dos Ventos Uivantes, da Emily Brontë, também foi uma fonte muito grande para mim de inspiração na parte de estilo e também na parte de produção. Muitas vezes a gente se sente sem inspiração para poder escrever, né? Até mesmo com um produto jornalístico que trata de uma informação assim mais, digamos, palpável, né? Mas ler sempre ajuda. Só pegar um pouquinho, ler um pouquinho, aquilo já faz acender de novo a inspiração. Mas basicamente foram essas as inspirações que eu sei que eu busquei, além da apuração jornalística. Eu vou fazer uma pergunta para ele. Eu posso fazer? Boa noite a todos. Boa noite, prefeito. Muito prazer mais uma vez em tê-lo no equipamento de cultura da Secretaria de Valorização da Cultura. Prestigiar esse espaço que tem sido de grande relevância nesses últimos dias pelos lançamentos desses livros que grafam a história de Campos do Jordão, somando as que Pedro Paulo Filho deixou, somando as que estão ainda guardadas, mas nós vamos tirar da cabeça do senhor Edmundo, porque está tudo guardadinho lá. Parabéns, Pedro. Muito obrigado. Parabéns pela sua juventude, pela sua ideia, pelo seu trabalho. Nós, jordanenses, vulgarmente conhecidos como pinguins, agora não mais, que não está tão
entusiasmo para desenvolver mais, como o Benilson mesmo disse, a introdução, né, é uma poesia. O que abre agora, depois da sua academia pronta? Quais são as suas metas em relação à história, à poesia, ao documentário, a uma nova vertente que pode abrir, mas que nós gostaríamos que saísse de sua mente, escrita pelas suas mãos? Uma das coisas que eu percebi no processo de... Muito obrigado pela pergunta, inclusive. Uma das coisas que eu percebi no processo de apuração é que, muitas vezes, para muitos assuntos aqui da cidade, existe muito mais material do que eu imaginava. Eu achava que o material, principalmente em relação à história dos hotéis, seria muito mais limitado. Então, o campo que a gente tem para poder falar da história de Campos do Jordão é muito grande. E eu tenho, sim, um desejo muito forte de continuar escrevendo sobre a história de Campos do Jordão, de poder contribuir, mais ou menos no estilo desse livro mesmo, contar a história sempre de alguma parte, mas dar uma interpretação também jornalística para isso. Tem algumas ideias, mas acredito que elas ainda vão levar um pouquinho de tempo para sair do papel, mas se Deus quiser, se eu tiver a oportunidade e principalmente se, enfim, no caminhar da minha vida e vendo as inspirações que vêm, principalmente daqui de Campos do Jordão, vamos ver se a partir desse livro, né, a partir dessa apuração, não surgem outras coisas que também podem engrandecer, se Deus quiser, a cultura da nossa cidade, porque afinal de contas é o grande objetivo não só do livro, mas de toda essa jornada literária, né? Uma das grandes fontes de inspiração também, acho que não só para mim, mas também para Adriano, para o Maurício, para o Edmundo, é o amor por Campos do Jordão. Disso eu nunca escondi de ninguém. Campos é a cidade que eu amo, Campos é a cidade onde eu nasci, onde eu cresci, e é um lugar único. Não existe outro para mim, é incomparável, Campos do Jordão. É a cidade que eu amo e eu espero que eu possa continuar contribuindo com ela, principalmente com esse livro. Prefeito, a gente queria te ouvir, por favor. É importante porque, afinal de contas, o livro foi publicado graças a um edital que surgiu de dentro do seu gabinete, de uma conversa que nós tivemos lá, e que dá a oportunidade de autores jovens e inéditos como o João Pedro apresentarem a sua obra nesse momento. Então, seria muito importante para nós se a gente pudesse te ouvir e falar da importância desse trabalho para a preservação da nossa cultura. Boa noite a todos. Boa noite, João Pedro. Boa noite, eu. Uma alegria muito grande estar aqui, Deus. E pode saber que eu fiquei muito feliz quando você me procurou com essa ideia. Espero que tenha muitas outras. Eu tenho outras também que eu queria depois compartilhar com você, que eu estava pensando ali, para a gente dar continuidade. Mas é muito importante a gente prestigiar a cultura e escrever a história da nossa cidade. A gente quer saber muito. Eu já estou numa idade que eu já começo a contar um pouco da história, diferente, né? Então, quando as pessoas começam a perguntar para a gente como é que foi aquilo, como é que foi aquele outro, a gente já começa a ficar meio preocupado. Mas é muito importante, a gente não tem, muitas vezes, uma fonte de pesquisa para conhecer a história da nossa cidade. E nós temos algumas obras aqui que são muito ricas, contam histórias, contam lendas, né? Contam muita coisa. E agora mais essa que fala dos nossos hotéis. Então, eu espero que isso continue. Pode contar com a gente aí, Denilson, vamos incentivar isso daí, ter mais, o ano que vem, vamos ver se a gente consegue ter mais livros sendo lançados aqui, sempre contando a história da nossa cidade. Como você disse, todos nós amamos Campos do Jordão, é uma cidade maravilhosa, né? Boa noite a todos e parabéns a vocês. Muito obrigado, muito obrigado. O João vai fazer o seu pronunciamento final e, na sequência, se vocês puderem já se posicionando, já faz uma fila
na frente para a gente já que o João volte a autografar os livros. Depois de tudo isso, eu queria só agradecer a presença de todo mundo e também as pessoas que contribuíram e deram todo o apoio, não só as pessoas que me ajudaram na apuração, na produção, mas todo mundo que pôde me apoiar durante, antes, depois de tudo isso. Então, e também a todo mundo que veio aqui, de coração, para mim esse é um momento muito especial e a presença de cada um de vocês é muito valiosa para mim, é inestimável. E também, tinha mais uma coisa que eu tinha que falar, mas às vezes dá um branco. E, enfim, para finalizar, esse é um grande presente que eu espero poder dar para essa nossa cidade e que ela seja também uma fonte de inspiração para os futuros escritores que podem falar sobre ela. Muito obrigado, gente, de coração.